Bom dia, gente amiga, bom dia, gente que acompanha a gente. Um grande abraço para você que está ligado em qualquer parte aí do nosso território nacional e do mundo. Você que sempre acompanha o nosso programa Passando a Limpo, eu quero, é claro, agradecer você que acompanha as notícias de Três Pontas através da equipe positiva. Então venha, fique junto com a gente, porque nós vamos trazer muitas informações nesta manhã de hoje, nesta manhã desta segunda-feira. Segunda-feira com tempo bom, né? O sol mostrando a sua cara depois de muita chuva. Olha, gente, falando em chuva, eu cheguei de viagem a semana passada, mas na quinta-feira, e estava acompanhando lá de Aracaju, onde eu estava, o que estava acontecendo aqui em Minas Gerais, sobretudo em Juiz de Fora e na cidade de Ubá. Eu conheço as duas cidades. Ubá, gente, que situação! Imagine o centro aqui da nossa cidade, todo debaixo d'água e devastado. Foi o que aconteceu com a cidade de Ubá, na zona da Mata Mineira. Totalmente devastado o centro da cidade. Aí as pessoas dizem que são só os pobres que acabam levando. Na maioria das vezes sim, mas nesse caso de Ubá não, porque foi todo mundo no mesmo balaio. Pobre, rico, comerciante, empresário, tudo debaixo d'água no centro da cidade de Ubá. Realmente uma coisa muito triste, uma catástrofe que aconteceu aqui em Minas Gerais. 6 pessoas mortas na cidade de Ubá e duas pessoas desaparecidas. Realmente muito triste. Pior ainda na cidade de Juiz de Fora, na questão de pessoas mortas em Juiz de Fora. Muitas pessoas não sobreviveram a desabamentos que aconteceram em Juiz de Fora. Para quem não conhece a região da Zona da Mata, a região da Zona da Mata é uma região de morro, entendeu? São vários morros aqui naquela região. Então, a aglomeração e a tendência das nuvens aglomerarem mais chuvas e mais água é o que aconteceu lá naquela região, o que aconteceu na cidade de Juiz de Fora, com uma quantidade grande de mortos em Juiz de Fora, muitas casas aí ficaram soterradas. O mesmo aconteceu na cidade de Ubá, e Ubá também é uma cidade que tem um rio que passa dentro da cidade, que é o rio Ubá, como se fosse a Avenida Oswaldo Cruz, aqui em Três Pontas, só que é um rio maior, que passa dentro da cidade de Ubá. E esse rio, ele acabou aumentando o volume de águas, quer dizer, ele acabou aí subindo 12 metros acima do nível. Aí você imagina o que aconteceu. Foi uma devastação total na cidade de Ubá, devastação total também em Juiz de Fora, porque o rio lá subiu. Se não fosse os problemas, né, das casas soterradas, o rio ainda também subiu lá no centro de Juiz de Fora, o rio que passa, quem conhece Juiz de Fora sabe que tem aí o Ribeirão, ou o rio, que corta a cidade inteira de Juiz de Fora. Realmente uma situação muito triste por o que aconteceu aqui em Minas Gerais, na Zona da Mata. Chega esse período aí agora, é muito complicado, né, gente? Período de chuvas, quando é janeiro, é fevereiro. Sempre acontecem problemas com relação às chuvas, todos os anos. Ano passado, vocês lembram, foi no litoral paulista, vocês lembram, em São Sebastião, naquela região, que tivemos problemas com mortes. Esse ano aqui em Minas Gerais e também lá no Rio de Janeiro, em menor proporção, porque a maior proporção foi aqui em Minas Gerais. Outra coisa que está acontecendo aí é a guerra Estados Unidos e Israel contra Irã. Mataram lá o Ayatollah, sabe o que é isso? É o cara que é o supremo, é como se fosse o Deus daquele povo, que acabou os Estados Unidos matando. É um míssil que caiu e acabou soterrando lá o cara, digamos assim, o cara que sempre fez o mal para aquele país, né? Mas
o que pode acontecer aí uma guerra generalizada, porque o Irã tem atacado os seus países vizinhos, onde há plataformas e onde há homens do exército dos Estados Unidos. O que pode acontecer ali no Oriente Médio? Pode acontecer uma guerra todos em cima do Irã, que aí pode até tirar o Irã do mapa. Só que acontece que lá tem a sua população civil. Eles atacam os locais onde o exército atua, onde tem bases do exército. E o que o Irã fez, onde tem base do exército, aí nos países vizinhos lá do Irã. Mas o que acontece? Esse cara aí, ele acabou morrendo, que é o Supremo lá do Irã, que tanto fez mal, 50 anos fazendo mal para uma população. Se bem que ainda tem gente que gosta desse sujeito, né? Tem gente que ainda gosta do governo, como tinha gente que gostava, né, do Maduro, que está preso lá nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos que está fazendo bem para o povo aí, né? Para muitos países. Fez bem para a população lá da Venezuela, só que a Venezuela, quando é que vão ter eleições? Está fazendo bem lá para o pessoal do Irã, se bem que para mudar aquela corja toda que está lá dentro é uma coisa de louco. Né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Se não bastasse, ainda está acontecendo a guerra, você sabia? Do Paquistão. O Paquistão também está em guerra contra o Afeganistão. É brincadeira, gente? Então, tudo isso acontecendo lá no Oriente Médio. Será que está chegando aí o fim dos tempos? Será que vai acontecer aí a Terceira Guerra Mundial? Se não bastasse também, acontecendo a guerra entre a Rússia, né, que está em guerra já há algum tempo, né, contra a Croácia. Então, gente, é isso. A Ucrânia, aliás, não a Croácia. A Croácia é um país satélite lá da ex-União Soviética. Bom, né, gente? Então é isso. Será que eu penso assim, quem governa os países, que cabeça que esse povo tem? A cabeça desse povo é difícil, gente. Eu não consigo entender como que você faz mal para o seu semelhante. O Maduro, por exemplo, fazendo mal para o próprio semelhante dele, no próprio país dele. Gente, a ganância por poder e a sacanagem com as pessoas, ela é muito grande. Quando é que vai mudar a visão desses líderes mundiais? É isso que a gente espera. Quando é que vai mudar? A guerra é a solução para tudo? A guerra é a solução? Matar pessoas civis é a solução para tudo nesse nosso mundo? Então eu, sinceramente, já não entendo mais do que vem acontecendo. Aqui no Brasil, semana passada, na quinta-feira, deputados, um metendo murro no outro. Isso foi na CPMI, lá do INSS. Por quê? Porque eles vão convocar agora o Lulinha e vão quebrar o sigilo fiscal do Lulinha. Eu penso comigo uma coisa, se você não tem nada a esconder, o que é que tem que quebrar teu sigilo fiscal? Sigilo fiscal é sigilo bancário, conta de banco e outras coisas a mais. Aí vão fazer uma varredura para ver o que o Lulinha tem. Estão com medo de saber o que esse cara tem? Eu não estou entendendo o governo. O governo não deixa fiscalizar a CPI, fiscalizar, por exemplo, banqueiros. Banqueiros, tem que fiscalizar os caras sim. Por que eles não deixam? Então, os petistas, eles ficaram pé da vida, os deputados e senadores do PT. Até porque tem gente nisso aí. E não é só gente do PT, não. É gente do lado do bolsonarismo também. Eu acredito que tinha que todo mundo se roubou do povo, dos velhinhos, dos aposentados. Tem que meter o ferro nesses caras assim. Esse bando de ladrão. Aí então, como é que você vai acreditar? Nós vamos ter eleições agora. Em quem a gente vai acreditar? Pelo amor de Deus, que coisa que está acontecendo no Brasil. O bom é se todo mundo assistisse. Hoje vocês podem assistir, gente, essa CPMI aí, para vocês saberem o que está acontecendo, quem que te defende, quem que não te defende, quem está lá para fazer politicagem, quem não está fazendo politicagem.
porque, gente, é uma aberração com esses caras que estão lá em Brasília nos defendendo, sinceramente. Eu até coloquei aqui nas redes sociais o quebra-pau dos caras, lá em Brasília, né? O Rogério Corrêa deu um murro lá num deputado do PL. E existe aqui dois lados nesse Brasil. Um defende o PT e o outro defende o bolsonarismo, ou seja, o Bolsonaro. Então, não pode ser radical. Você pode até defender. Agora, radicalismo é uma loucura. Ontem, por exemplo, nós tivemos manifestação em São Paulo e em algumas cidades do Brasil. Aliás, a manifestação em São Paulo que eu vi, muita gente compareceu. Lá esteve o pré-candidato à presidência da República, o Zema, o outro pré-candidato, Caiado, esteve lá, e também o Flávio Bolsonaro. Eu acredito que a direita, se quiser ganhar as eleições, que até está crescendo, e até o nome do Flávio Bolsonaro está sendo muito bem aderido, até porque ele é mais ameno que o pai, ele é mais de diálogo que o pai, e tem que ter diálogo a partir de um momento que você assuma uma presidência da República e a partir do momento em que você queira ser candidato à presidência da República. Você tem que ser moderado, você tem que discutir com oposição e com situação. Uma das coisas que esse povo tem que parar é com o radicalismo, de começar a xingar. Ah, quem vota no PT é burro. Aí o PT, quem vota na direita é burro. Parem com isso. Porque ambos os lados precisam do voto de quem já votou no PT, de quem já votou aí no bolsonarismo. Entendeu como é que é a sintonia da coisa? E os deputados xingando, degradando, chamando o cara que vota no PT que é burro, por quê? Ele pode votar agora no Flávio Bolsonaro também. Então, quando subir um palanque, eu vejo até o Nicolas Ferreira, que eu elogiei outro dia aqui no programa, começa a bater no cara que é petista, por quê? O petista, não aquele radical, mas o cara centrado, vê que hoje o nosso Brasil, ele precisa urgentemente de uma mudança. Nós estamos sabendo, não adianta um governo que já está há 20 anos aí, o Lula já fez e muito bem, já mostrou o que ele tinha de fazer. Eu penso assim, eu penso dessa maneira, tem que ter gente nova nisso aí. Agora, se um lado degradia o outro, se um lado xinga o outro, o Lula devia passar para outro. O Lula já está velho, ele quer mais, ele quer ficar, e ali não se cria um sucessor. É sempre Lula, Lula, Lula. Tudo bem, o Lula, desde a redemocratização, ele vem sendo candidato à presidência. Só não foi em 2018 porque estava preso, porque senão era candidato também. E aí o que acontece? No ano eleitoral, um cara que sabe trabalhar com a máquina pública. É o caso do Lula. Eu vi o Lula, eu vi dois extremos. O Lula esteve em Ubaia, eu estava assistindo, onde teve aquela tragédia, e o Lula estava andando no meio do barco, a turma abraçando o povo e pegando criança no colo. O cara sabe fazer campanha. Até no meio foi lá e prometeu um tanto de coisa. E se ele cumprir o que ele falou lá, que vai reconstruir aquelas cidades, ele vai ganhar moral com aquele povo, sim. Se ele fizer. Embora em ano de eleição a gente acredita em tudo. Então, em ano de eleição pode acreditar que pode até acontecer. Nesse ano o dinheiro aparece, as coisas melhoram, se bem que o brasileiro não aguenta mais inflação e essa briga generalizada, os candidatos que aparecem aí, tinha que aparecer mais candidatos aí à presidência da República e o povo tinha que colocar na cabeça, olha gente, nós não podemos ficar com esses dois extremos, olha gente, a gente tem que mudar isso, a gente tem que mudar o nosso país, o país precisa, carece de uma mudança, tá na hora de mudar. Falta muita coisa para a educação, para a saúde, falta muita coisa na infraestrutura. Gente, vocês pegam essas rodovias desse nosso país, é um caos, não tem dinheiro. E haja dinheiro para socar no rabo desses políticos. Sabe o que acontece? Não dá mais, precisa de dinheiro imposto. O Brasil arrecada, é um dos países que mais arrecada impostos, e o dinheiro não chega, enche o rabo dos caras e o dinheiro não chega. Sempre tem que ter mais, sempre tem que ter dinheiro. É uma loucura, gente, pelo amor de Deus. Então, a gente fica realmente muito triste com essas coisas que acontecem aí no nosso país. Deixa eu trazer as manchetes aqui do programa Passando a Limpo de hoje. O que nós vamos falar
mais aqui no nosso programa. Hoje nós estamos vivendo a segunda-feira, 2 de março do ano de 2026. Sul de Minas com tempo bom, céu claro, a temperatura amena nesta manhã. O programa Passando a Limpo destaca: Câmara Municipal faz sessão com 20 projetos na pauta e discute distribuição de medicamentos. Carreta derruba poste na Vila Marilena. Pronto Atendimento Municipal inaugura nova sala de medicação. E também as notícias policiais do fim de semana. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora aqui comigo, com Silvano Alves e você trazendo todas as informações. Trabalhos técnicos e a edição aí do nosso Diolinho Solo. Você está acompanhando o programa Passando a Limpo, a verdadeira tribuna do povo. Apresentação Silvano Alves. Deixa eu trazer aqui agora para vocês a previsão do tempo para hoje em Três Pontas e no nosso sul de Minas. A semana começa com tempo estável e sem previsão de chuva em Três Pontas e no sul de Minas. A segunda-feira será de sol com formação de nevoeiro nas primeiras horas da manhã, que foi o que aconteceu. Ao longo do dia, a nebulosidade aumenta e o céu deve ficar com muitas nuvens durante a tarde, mas não há expectativa de chuva. A noite segue com tempo firme. As temperaturas variam entre 14 a mínima e a máxima de 25 graus, mantendo, evidentemente, o clima ameno aqui em Três Pontas e na região do sul de Minas. Vamos trazer as notícias policiais. Fim de semana foi carregado. Vamos lá. Pois é, notícias policiais sempre tem, né? Porque a bandidagem continua solta, continua para todo lado. Eita, Brasil! Eu não falei uma coisa ali. E a criminalidade que avança? Hoje aí as facções estão dominando quase que 30% do país. É brincadeira uma coisa dessa? Vai melhorar como? Com esses políticos que nós temos aí. Um poste de iluminação pública foi destruído após ser atingido por uma carreta. Isso aconteceu sexta-feira. De acordo com a Polícia Militar, o motorista, que é natural de Lavras, havia acabado de realizar uma entrega em uma loja de materiais de construção no centro da cidade. Ao deixar no local, ele pediu informações sobre como acessar a Estrada do Foguetinho. Já na Avenida Senador Josino de Brito, o condutor tentou converter para subir a Astolfo Ferreira de Brito, mas não conseguiu completar a manobra e acabou colidindo contra o poste. Com o impacto, a estrutura caiu sobre a carreta. Apesar dos danos materiais, o motorista não sofreu ferimentos. A Polícia Militar foi acionada e sinalizou o local. A Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, ela foi comunicada e uma equipe terceirizada realizou o desligamento da rede elétrica para que os reparos pudessem ser iniciados com segurança. A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais não compareceu ao local, liberando o veículo que estava com a documentação regular para o motorista. Isso acontece. O problema de bater em poste aí é quando alguém morre e o problema também entre danos para moradores, para empresas, porque a nossa CEMIG é uma vergonha, não é? Homem morre atropelado aqui na rodovia de Boa Esperança. Um homem morreu após ser atropelado na noite de sábado. Foi na BR-265, ali na altura do quilômetro 988, perto de Boa Esperança. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente envolveu uma caminhonete e um ônibus que seguiam no sentido Boa Esperança. A vítima, que vivia em situação de rua, foi encontrada caída na pista com politraumatismo e já sem vida.
Ela não portava documentos e aparentava ter cerca de 50 anos. Segundo relatos, o condutor da caminhonete trafegava pela rodovia quando tentou desviar do pedestre que caminhava pela pista em direção à cidade de Santana da Vargem. Ao invadir a contramão para evitar o atropelamento, o motorista se deparou com uma motocicleta e retornou para a própria faixa e, ao realizar a manobra, perdeu o controle da direção. A vítima caiu sentada no meio da rodovia e a caminhonete parou em um barranco às margens da pista. Um ônibus que vinha logo atrás não conseguiu frear ou desviar a tempo e acabou atropelando o homem, que foi arrastado por cerca de 30 metros. O coletivo transportava comerciantes de Boa Esperança que retornavam de compras de São Paulo. A empresa responsável enviou outro veículo para dar continuidade à viagem dos passageiros. Testemunhas relataram à TV Boa Esperança, lá do meu amigo Silvano, que cobriu o acidente, que no fim da tarde, por volta das 17h50, o homem que costumava ficar nas proximidades do PAN foi visto na Avenida Joaquim em Três Pontas, acompanhado de um cão consumindo bebida alcoólica. Cerca de 40 minutos depois, outra testemunha afirmou ter visto caminhando pela BR-265, no mesmo sentido do acidente. Ele vestia uma jaqueta de couro que teria sido encontrada no lixo e usada no momento do atropelamento. O negócio é difícil, né? Gente, rodovia tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Olha o que causou esse acidente generalizado na BR-265, em Boa Esperança. Congestionou o trânsito, brincadeira, né? E a perícia da Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da equipe de Varginha, esteve no local e, após os trabalhos, liberou o veículo. Já o corpo foi encaminhado a uma funerária da cidade e domingo foi levado ao Instituto Médico Legal de Varginha. Segundo informações de conhecidos, o homem dizia ser natural de São Paulo. A identidade dele ainda não havia sido confirmada até o fechamento da reportagem. É brincadeira, né, gente? Olha, o cara provocou praticamente esse acidente. E, além do mais, a vítima acabou morrendo. É brincadeira? Tem que tomar muito cuidado. Um dia, eu estava viajando e vi um cidadão caminhando no centro da rodovia, na pista da rodovia. Não é pista lateral de acostamento, não. Na pista da rodovia. Caminhando lá. E aí, gente, vê um coitado trabalhando aí, o caminhoneiro, alguém que está viajando, e acaba matando o sujeito. A situação é difícil, né? Aí o cara vai ficar, né, com a cabeça ruim, porque passou em cima de um sujeito desse. Tem que tomar muito cuidado, até acostamento, né? No acostamento, andar certinho, ver tudo direitinho, como é que funciona. Aí, viu como é que foi esse acidente aí? Muito ruim esse acidente, ainda mais que o cidadão morreu, que é o pior de tudo, né? Bens materiais, isso aí resolve o problema. O que não resolve o problema é a vida da pessoa. Já um idoso de 94 anos, ele foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros na tarde de domingo, após cair em um barranco entre um muro de arrimo em construção e um barranco em Carmo de Minas, aqui no sul. O Corpo de Bombeiros de São Lourenço, ele foi acionado e por volta lá das 15 horas. Ao chegar ao local, a equipe encontrou o idoso caído de lado em um buraco com aproximadamente 2 metros de profundidade. Os militares utilizaram técnicas de salvamento e realizaram inicialmente a retirada controlada da terra para aliviar a pressão sobre a vítima, com cuidado para não agravar a situação. Em seguida, o idoso foi retirado sem ferimentos aparentes. Segundo relatos de populares, a vítima mora em um asilo situado próximo ao local e teria saído da instituição por volta das 8 horas, sem ser percebido. Ele saiu para dar uma voltinha e, infelizmente, aconteceu isso. E ao constatar que o idoso não estava no asilo,
responsáveis acionaram a polícia militar, que iniciou as buscas. Durante as diligências, os policiais ouviram pedidos de socorro, o que possibilitou a localização da vítima, aproximadamente 6 horas após ter sido vista pela última vez. Após o resgate, o idoso recebeu atendimento pré-hospitalar no local e foi encaminhado, consciente e orientado, ao Hospital de São Lourenço para avaliação médica detalhada. Gente, aqui é o programa Passando a Limpo, a sua verdadeira tribuna do povo. Estamos aqui trazendo todas as informações para vocês. Críticas, sugestões, vocês podem entrar em contato comigo. 99815-3065. Já ouviu? Você está acompanhando o programa Passando a Limpo, a verdadeira tribuna do povo. Apresentação Silvano Alves. Pois é, gente, vamos falar aqui a respeito do Pronto Atendimento Municipal de Três Pontas, que na sexta-feira inaugurou a nova sala de medicação destinada aos pacientes atendidos na unidade. Embora seja um espaço físico reduzido, a implantação representa um avanço significativo na organização do fluxo assistencial, garantindo mais conforto, privacidade e segurança na administração de medicamentos lá no Pronto Atendimento Municipal. Foi muito bom, né? Essa sala que vai dar mais tranquilidade para quem ali no PAN vai lá, naquele momento que está passando, não um momento bom da sua vida, se passar um momento bom da vida, não vai no PAN, vai? Então, aí lá tem que ser bem atendido, né? Bem tratado, e por isso essa sala aí que foi feita lá no Pronto Atendimento Municipal. Bom, gente, a Prefeitura de Três Pontas está realizando a expansão da rede de iluminação pública. Isso acontecendo na Rua Paraguaçu, em frente ao PSF, Dr. Oscar Pereira Brito, no bairro Paraíso. No local, havia ausência de postes, que agora estão sendo instalados pela empresa Método Projetos e Construções Elétricas. O investimento é de R$ 28,8 mil, ou seja, R$ 28.800. A falta de iluminação comprometia a segurança de moradia e de pessoas que transitam ali pelo local. A Prefeitura realizou na quinta-feira a troca das luminárias e notificou a CEMIG para a substituição do medidor de energia, que também foi danificado pela descarga elétrica. Porém, os cabos do padrão foram furtados e a equipe de eletricistas da Secretaria de Obras terá de fazer ali recolocação dos fios, tá certo? A falta de iluminação comprometia a segurança de moradores, pessoas que transitam nesse trecho, como eu disse. Outra melhoria que está a poucos metros dali é a substituição de 26 luminárias de LED da Praça Silvano Andrade, que ficou totalmente às escuras após um raio que caiu lá nas proximidades. Tá certo? Ali perto do centro de especialidades, como eu li aqui, aí já foram trocadas as luminárias. Isso quando vai um vagabundo lá e arranca, né, os fios. Que acontece tudo isso, arranca os fios e tudo mais. E vocês estão vendo a colocação de postes por parte aí da Prefeitura. Tem algumas ruas que ainda é brincadeira, né? Até hoje, tem algumas ruas que ainda não tem poste, estão colocando para luminárias aqui na cidade de Três Pontas. Isso já vem de muito tempo, isso é um bom trabalho aí que a Prefeitura Municipal está fazendo. Coloca imagem aí da Câmara Municipal de Três Pontas. Hoje tem serviço, hoje tem trabalho. Olha, político está no discreto em todas as áreas, está descendo de escadinha. É de cima para baixo. É uma vergonha a classe política no nosso país. Não vai pensar que está bom, não. A classe política no nosso país está uma vergonha. Ainda tem político aí que é tratado como ídolo. Vamos tirar fotinha com o cara. Que foto? Tem que botar o cara para trabalhar. Tem que fazer o cara trabalhar para nós, gente. Ah, brincadeira. Olha, a Câmara analisa 20 projetos hoje e houve assistência farmacêutica sobre distribuição de medicamentos. A Câmara Municipal realizará na noite desta segunda-feira a sessão ordinária de votação com 20 projetos na pauta. Depois de 2 semanas com pauta vazia, a reunião terá uma agenda carregada.
São 17 projetos do Poder Executivo, 2 do Legislativo e uma emenda. Além da presença da assistente farmacêutica Kelly Gouveia, que vai prestar informações e tirar dúvidas sobre a distribuição de medicamentos na farmacinha municipal. A participação dela atende a um pedido feito por alguns vereadores diante do questionamento sobre o corte de determinados tipos de medicamentos. Entre os projetos a serem votados estão 2 referentes à pavimentação da estrada municipal, prefeito Grimaldo Paiva, que dá acesso ao distrito Pontalete, ambos com recursos do deputado federal Diego Andrade. Um deles era o valor de R$ 668.500, proveniente de uma nova indicação feita no Ministério da Agricultura e Pecuária. O outro também de indicação do Diego Andrade, no montante de R$ 558.622. É do programa Turismo, do Plano Nacional de Turismo, para que a Prefeitura faça o pagamento desta última etapa executada durante o Carnaval. Outro projeto prevê 200 mil para reformar o prédio da administração fazendária de Minas Gerais, cedido pelo Estado por uso da Prefeitura Municipal de Três Pontas, que irá implantar a unidade de atendimento integrada. É o UAI. Aliás, está precisando começar isso logo, hein? O recurso foi solicitado pelo vereador Miller Bueno de Andrade, ao deputado Diego Andrade. Também está em pauta o projeto que destina R$ 3.354.436 para pavimentação de diversas vias urbanas. A proposta já foi votada na Câmara, porém, a divisão de contabilidade informou que o projeto anterior foi aprovado sem a contrapartida, que agora está incluída. Os recursos são do governo federal por meio do Ministério das Cidades, indicados pelo deputado federal Diego Andrade. Várias ruas que ainda são de terra receberão asfalto, melhorando problemas enfrentados pelos moradores com poeira e barro. A sessão começa hoje às 18h30 e é transmitida pelas redes sociais da Câmara Municipal de Vereador. Quem quiser ver, assistir, pode assistir. Eu, por exemplo, assisti. Eu não assisto daqui, não. Eu gosto de muitos debates e estou desanimando também de ver lá da Câmara Federal, do Senado, porque está uma brincadeira. Ali, pensa no nome aí. Pensa no nome feio. Já pensou? Pensa pior. Pensou? É o que eles fazem lá, o que um fala para o outro na Câmara Federal. Não tem respeito, não tem nada. Aquilo ali acabou o respeito. Ali eles só estão pensando no seu umbigo. É uma vergonha. Evidentemente que tem exceções, porque senão podia fechar aquilo lá. Podia fechar aquilo lá porque é brincadeira. E é lá que rege o nosso país. Porque aqui nós vivemos um semi-parlamentarismo. Só o tanto de verba que os caras têm aí, ó, essas verbas aí, emendas impositivas, né? E o tanto que eles destinam de emenda para os deputados. O governo destina, sabe, Johnny, tanta emenda que fica sem dinheiro para fazer os seus próprios projetos. Mas se não fizer isso no governo também, né? Aí é tudo, né? Já começa pelo presidente, pelo Congresso. Aí é tudo uma porcaria. Deixa eu ir embora. Ótima semana para todo mundo. Tchau.